secretário. E o meu Bahia, que bota 80 mil, 70 mil no jogo, ponto, assim. O Bahia é capaz de botar 80 mil torcedores num jogo, sem dúvida, mas é num jogo. O Bahia não tem média histórica de 80 mil, e quando o estádio foi discutido na sua equação econômico-financeira e pensando na sua sustentabilidade, nós fizemos uma pesquisa dos últimos 10 anos. O Bahia não passa de 20 mil torcedores em média público por jogo, e o Vitória menos ainda. Portanto, significa que fazer um estádio para 70 mil é fazer um estádio que custa mais a sua manutenção e operação para o Estado. Não? Essa é a razão de não fazer. Assentos VIPs, camarotes, quer dizer, é um estádio que vai ter, vocês terem uma ideia, é um estádio que vai ter um museu do futebol e da música, é um estádio que vai ter restaurante panorâmico, que vai ter áreas de lojas, etc., que vai ser visitado como os estádios visitam. Eu sempre comento, eu fui a uma oportunidade atrás lá a Buenos Aires e fui conhecer pela primeira vez a La Bombonera. É um estádio absolutamente simples. Olha, é um estádio que ele fica muito aquém, e não é opinião de baiano, do estádio Pituaçu. Não tem comparação. O estádio Pituaçu é um estádio muito mais moderno do que o La Bombonera lá em Buenos Aires. No entanto, tinham filas, todo mundo pagando para entrar, R$30, que seria nossa moeda, R$30 para poder conhecer o La Bombonera. Você entra lá no estádio, não tem nada além do gramado e tal, e um museu que eles têm lá, e um museu. Não é? Então, assim, nós podemos, com a Arena Fonte Nova, né, realizar isso. A Arena, investimento de 591 milhões, e aqui um conjunto de oportunidades, porque uma obra dessa não é feita só pela OAS e Odebrecht, que são os donos da obra, mas é claro que ela gera uma cadeia de oportunidade, né, para aqueles que transportam, para aqueles que prestam serviços de alimentação ou qualquer outro de suporte a uma obra dessa natureza. Então, são muitas as oportunidades na construção de um equipamento como esse. E esse equipamento vai gerar, aqui eu quero fazer esse destaque, ele vai gerar um processo de revitalização em toda essa região, essa poligonal, que envolve o centro histórico e o centro antigo da cidade. Então, por que o governo do Estado decidiu fazer a Fonte Nova nesse lugar e não fez no Parque de Exposições na Paralela? Porque com isso, o governo do Estado contribui para a revitalização do centro histórico da cidade. O Dique do Tororó vai se transformar num centro de entretenimento. Nós teremos a possibilidade de integrar o estádio ao centro histórico, a sua revitalização e ao Porto de Salvador. Não sei se vocês sabem, mas nós somos o único estádio no Brasil, a única arena, que dista apenas 1 quilômetro do Porto, de forma linear. 1 quilômetro do Porto. Portanto, nós podemos ter o visitante chegando num transatlântico, aportando ali na Cidade Baixa, subindo um ascensor, e se o projeto do nosso querido arquiteto Jair Figueira Lima, o Lelé, for executado, que é de uma passarela rolante de 400 metros, que liga o Terreiro de Jesus à Saúde, onde fica o estádio, a arena, o sujeito vai andando, sai de lá do Porto, fica hospedado no transatlântico, aqui eu não gosto de ouvir isso, sempre são os empresários da rede hoteleira que eu digo isso, mas de qualquer maneira, quer dizer, são 21 mil leitos adicionais à rede hoteleira de Salvador, né, que estão lá de porte superior, à disposição daquele que quer ficar lá, hospedado no navio e indo ao estádio, visitando a cidade. Então há esse processo, e aqui nesse entorno existirão projetos os mais variados, projetos de shopping center, de uma casa de show. Gente, nós somos a terceira cidade desse país, nós não temos uma casa de show, um espaço de show indoor nessa cidade da gente. Quando traz um show internacional aqui, leva para o parque de exposição, é uma vergonha. Botam lá a gente dizendo que vai ficar na área VIP do show no parque de exposição, é o lugar pior que existe para se assistir um show. Ninguém quer ficar no camarote do parque de exposição, porque é o lugar mais distante, como aconteceu com o show de Beyoncé, há pouco tempo atrás, que aconteceu na Bahia. Então nós vamos inserir a Bahia e a cidade de Salvador no circuito internacional do show business. Inserir a Bahia no circuito internacional do entretenimento, né, com casa de show, com shopping. Então vejam as oportunidades. Na área da educação, professora Tânia, veja a oportunidade que é você ter um equipamento dessa natureza,
não é? E o que pode se fazer do ponto de vista de programas de formação na graduação, na pós-graduação, não é? Seja no campo específico do esporte ou outro, não é? Como potencial desse projeto. Isso aqui está articulado com a chegada do chamado primeiro trecho do metrô. Eu sei que quando a gente fala de metrô, a reação automática eu tenho que dizer isso antes, eu já digo antes, porque eu fui falar com o cardeal Dom Geraldo Magela para pedir o apoio dele, eu vou falar sobre isso agora, a abertura da Copa, e aí quando eu conversando com ele de forma muito sóbria e muito tranquila, ouviu a minha explanação, os meus argumentos, assinou o apoio à Bahia para sediar a abertura dos Jogos, e eu fui conversando com ele, e aí depois quando eu comecei a falar de mobilidade, ele disse, e tem também a integração com o metrô. Aí o cardeal riu. Eu digo, se até o cardeal está dando risada, é porque ninguém mais acredita. Mas a linha já está de fato energizada, os vagões chegam lá, quem passou viu, e este primeiro trecho, que é claro que é um trecho que não viabiliza o metrô, que vai exigir subsídio do Estado, mas de qualquer maneira, esse primeiro trecho, ele vai funcionar até a Copa. Então, você tem aí uma rede integrada de transporte, de serviços, que pode ser aproveitada, né? Essa é a entrega do nosso Bidding Book, que é o Ricardo Teixeira, que preside o COL, com o pleito da Bahia para, eu não posso deixar de aproveitar a oportunidade para fazer a nossa campanha, professora Tânia, né? Quer dizer, a Bahia hoje pleiteia, como pleiteiam legitimamente também Belo Horizonte, São Paulo, Brasília, a abertura da Copa. E nós temos as nossas razões para pleitear. Primeiro que entendemos que um evento como esse não pode ficar apenas no eixo sul-sudeste. Senão a gente começa a dar razão à moça que fez as críticas aí na internet. Quer dizer, não é possível que esse país também se resuma só ao sul-sudeste. Nada contra, mas é preciso compreender que esse é um evento do país inteiro. Aliás, as 12 cidades elas estão localizadas em todas as 5 regiões. E mais 5 das 12 cidades, 5, quase a metade, no Norte e Nordeste. 5 no Norte e Nordeste. Tá? E a Bahia é o lugar onde o país do futebol nasceu. Nós somos o berço da civilização nacional, nós temos infraestrutura para receber, nós vamos ver aí já em seguida, para receber e para receber bem. O baiano é muito hospitaleiro. Nós temos a maior costa no Brasil, são 1.100 quilômetros de costa, portanto temos turismo de sol e de praia para os que vêm das regiões mais frias do mundo e desejam sol e praia, nada contra Belo Horizonte, nada contra, está ouvindo, né? Mas temos 1.100, numa posição geográfica privilegiada em comunicação pelo Atlântico com a Europa, 6, 7 horas de Portugal, da Espanha, portanto, fácil para esse deslocamento. Então, a Bahia, e seria, digamos assim, a transição mais perfeita do último mundial no continente negro da África para a cidade mais negra fora da África do Sul, que é a cidade de Salvador. Portanto, acho que nós temos razões que nos, digamos assim, fortalece esse pleito. Já temos o apoio do governo do Estado de Manaus e da Prefeitura de Manaus, do governo do Estado do Rio Grande do Norte, da Prefeitura de Natal e da Prefeitura de Recife, que já se manifestaram e que se encontram nesse Bidding Book que nós entregamos ao presidente do COL. Vamos aguardar. O que estranha não é a legitimidade de qualquer outra sede. Nós temos até um fórum de cidade-sede, que, por sinal, a Bahia recebeu a primeira desse encontro. Mas não vejo problema que seja qualquer outro lugar. O que a gente estranha é isso, quer dizer, há um esforço da FIFA no sentido do cumprimento do prazo. A Bahia já começa a edificação, como o caso também de lá de Minas, e vai entregar até o final de 2012 o estádio, né? Início de 2013, para a Copa das Confederações. Mas a imprensa nacional, sobretudo a imprensa paulista, né, divulga, a cada semana vocês vão ler uma notícia, ou no Estado de São Paulo, ou na Folha de São Paulo, de que a abertura da Copa vai ser em São Paulo, onde não tem estádio, não tem projeto. O projeto de Itaquera é um projeto para 48 mil pessoas, não é projeto com as características do caderno de cargos da FIFA, portanto não tem ainda um projeto concreto, mas os jornais estão reproduzindo sempre, que vai ser em São Paulo a abertura da Copa. Portanto, as outras sedes brasileiras
precisam se manifestar, e a própria imprensa local, a imprensa do Estado, precisam se manifestar em defesa. Nós estamos fazendo isso, entregamos o bidbook, e agora vamos partir para uma campanha no sentido da publicização de uma maior, digamos assim, campanha de massas sobre a abertura da Copa, que vai convergir para um grande lançamento dessa nossa campanha no Carnaval. Bom lembrar que a Bahia tem a expertise de fazer a maior festa de rua do planeta, que é o Carnaval Baiano. Não é? Portanto, nós vamos levar o Carnaval Baiano, esse nosso pleito, e aliás, aqui nós temos uma seleção, que não é a seleção dos meninos da Vila, não é a seleção dos meninos da Vila, que ontem até não deram muito certo com o meu Vitória, né? Arrancamos um empate lá ontem, né? Mas é uma seleção que eu considero que ninguém suplanta. Nós somos a terra de Caíme, Caetano,